até muito pouco tempo atrás, se uma empresa brasileira desenvolvesse qualquer tipo de motor a jato aqui dentro do Brasil, ela precisaria enviar esse motor para outro país apenas para testar e ver se realmente era seguro. E isso mudou, pessoal. O Instituto da Aeronáutica e do Espaço, inaugurou em São José dos Campos um laboratório, que permite testar essas turbinas aqui mesmo dentro do Brasil. E eu vou explicar para vocês exatamente o que é esse laboratório, o que ele faz, e por que ele era uma peça que, na minha visão, faltava no nosso desenvolvimento aeroespacial. E vou dar aqui minha opinião mais clara sobre isso, pessoal. Então, antes de começarmos, vou pedir a todos se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que temos agora o nosso Pix aqui no canal, vocês podem colaborar com qualquer valor, já vai ajudar bastante a gente manter os vídeos aqui no YouTube. E também, vocês podem enviar algumas perguntas aqui e eu vou estar respondendo mais para frente em alguns vídeos aqui no canal. Então, vamos ao vídeo. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, a organização aí que é militar, da Força Aérea Brasileira, subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, inaugurou, em parceria com a FINEP e a Aeroconcepts, o primeiro banco de ensaios de compressores e de sobrevelocidade aqui do Hemisfério Sul. Um banco, basicamente, de testadores de motores a jato, pessoal. Isso é muito importante aqui para o Brasil. Bom, mas explicando agora o que esse laboratório realmente faz na prática, e por que o nome é técnico, mas a função é simples de entender nesse caso aqui, pessoal. Antes de qualquer motor a jato, basicamente, voar de verdade, seja no avião, no drone, ou numa turbina de geração de energia, enfim, ele precisa passar por testes extremos mesmo, tá? Então, empurrando peças giratórias, até os limites, até os limites dela, bem além do uso normal, é claro, então, só para garantir ali que aquele motor realmente não vai falhar em operação real, e tudo mais. E é exatamente esse banco de ensaios, que a gente não tinha até então. E agora, o Brasil simplesmente tem essa estrutura dentro do nosso próprio país. Isso, pessoal, faz toda a diferença para o futuro, quem sabe, motor a jato brasileiro, tá? Com uma infraestrutura única na região, o laboratório aí, do IAE possibilita ensaios de compressores com foco no levantamento de mapas de operação e também testes de integridade estrutural em rotores com velocidades superiores à rotação nominal, os famosos motores a jato, pessoal. Bem, isso significa que, em outras palavras, o laboratório consegue simular o pior cenário possível, para que a peça giratória dentro de um motor, girando ela mais rápido, do que jamais giraria em uso normal, lembrando, mas ali é que você consegue ver se ela realmente aguenta, e esse tipo de teste extremo é que acaba garantindo a certificação, segurança e confiabilidade, para qualquer motor que o Brasil for produzir daqui para frente, enfim. E antes, esse tipo de ensaio só podia ser feito fora do Brasil. Então, isso aqui, para mim, é o primeiro passo, assim, realmente para termos talvez lá na frente um motor a jato de um caça ou de um avião, mesmo que comercial ali. Então, para mim uma mudança bem grande, uma novidade bem interessante. Segundo um dos oficiais lá, generais, envolvidos no projeto, essa inovação tecnológica, além, claro, do efeito imediato no contexto socioeconômico, também se traduz aí indiretamente em reforço, na soberania do Brasil aqui mesmo. Então, ele destacou aí, como um grande ganho para o Brasil e também da base industrial da nossa defesa, permitindo que o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes sejam construídos aqui no Brasil, e também futuramente, pelo menos, ir construindo para a soberania da produção de turbinas a gás e outros tipos de turbinas. Então, eu acredito que realmente o ganho para o Brasil é muito alto. Tá? É muito alto nesse caso aqui, não tem desvantagem nenhuma em ter esse tipo de operação aqui no Brasil, e até mesmo para possibilitar, a gente fazer isso em casa sem transportar algum tipo de vetor lá para fora e tudo mais. Mas é claro, esse laboratório não nasceu sozinho, ele partiu aí de um movimento mesmo maior que o Brasil vem construindo ao longo de alguns anos, e tudo mais, na área de turbinas a jato. Então, para vocês entenderem, o tamanho disso, só para vocês terem noção, vai lembrar de dois marcos recentes que aconteceram bem próximo um do outro, Trazemos até aqui no canal, trouxemos aqui no canal já, mas vou relembrar para vocês. Em dezembro de 2025, do ano passado, o drone Albatross Vortex realizou seu primeiro voo de teste equipado com a turbina ATJR, 15.5, Eu até comentei aqui no canal, tem alguns vídeos sobre ele já desenvolvido integralmente
pela Aeroconcepts, né? Empresa sediada lá em São José dos Campos. Ele teve um impulso aí de 500 newtons, né? Então, o diretor de operações de engenharia da Aeroconcepts afirmou que essa turbina valida uma linha completa de motores entre 500 e 5.000 newtons, pessoal. Então, já tem até uma capacidade muito alta de expansão mesmo. E em julho de 2026, ainda desse ano, né, o Brasil deu outro passo importante, né, que foi a apresentação aí da turbina TR-5000, que foi desenvolvida pelo próprio Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, que comentamos aqui, com um diferencial que nenhum outro país tinha alcançado até então. Com esse projeto, o Brasil se tornou aí o 6º país do mundo a produzir turbinas aeronáuticas a jato, né, e o primeiro a fabricar uma totalmente movida a etanol. Ou seja, um vídeo exclusivamente aqui no canal sobre essa turbina etanol. Né? O investimento total aí no projeto foi de cerca de 134 milhões de reais, disponibilizados aí pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, Científico e Tecnológico aqui do Brasil. Olha, pessoal, sinceramente, eu acho que esse laboratório de testes é uma peça muito mais importante do que parece à primeira vista, né? Para mim, ter a capacidade aí de testar motor a jato aqui dentro do Brasil ajuda demais, né, na construção aí de um futuro motor genuinamente nacional mesmo. E não é só aí um detalhe técnico, né, como eu sempre costumo dizer. Pensa assim, vamos ter um pensamento nesse sentido. Não adianta desenvolver uma turbina brilhante no papel e na hora de validar, por exemplo, né, ela para uso real mesmo, você precisa mandar essa tecnologia extensível, um tipo de tecnologia que você não pode deixar dar um dado e tudo mais, você vai precisar enviar para outro país para testar. Então não faz sentido. Isso encarece o processo, querendo ou não também, com certeza atrasa o cronograma e ainda expõe detalhes estratégicos do seu projeto, né, a olhos estrangeiros, tá? Então, com um banco de ensaios próprio, o Brasil com certeza ganha uma velocidade, ganha sigilo também, que é importante. A gente sabe que alguns projetos do Brasil são feitos em sigilo, né? E esse tipo de infraestrutura que acaba separando aí um país que só compra tecnologia de um país que desenvolve realmente, testa, né, certifica a própria tecnologia do início ao fim. E se o objetivo é ter no futuro, quem sabe aí, né, um motor a jato totalmente brasileiro, pessoal, não custa nada sonhar, né, pessoal? Seja para aviação de caça, para drone, né? Drone a gente já tem alguns exemplos, né, que estão acontecendo aí. Esse laboratório é extremamente, né, importante e esse é o tipo de estrutura que sustenta mesmo esse caminho aqui. E não é o motor final ainda, é óbvio, pessoal, tá? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem um motor nacional, não, em nenhum momento do vídeo eu falei isso, só para lembrar vocês, né? Mas é uma fundação, vamos dizer assim, que faltava para a gente construir essa solidez, talvez aí, tá? Então é bem bacana. A tecnologia já vem sendo aplicada em diferentes frentes, né? A turbina TJA 4550, né, também conhecida como TR-5000, tem uma capacidade de impulso aí na classe dos 5.000 newtons, né, e permite ao Brasil equipar aí veículos aéreos não tripulados com motores totalmente nacionais mesmo, né? Isso é bem interessante. E com o banco de ensaios agora disponível dentro do nosso país, né, cada nova versão dessas turbinas pode ser validada em solo brasileiro bem mais rapidamente, né, sem depender de fila ou de estrutura de fora e tudo mais, e também, né, mantendo o sigilo ali dos nossos programas. O Vale do Paraíba, onde fica o Instituto de Aeronáutica e Espaço, né, concentra hoje um conjunto raro de estruturas, né, empresas e conhecimentos técnicos também voltado para a propulsão aeroespacial. Eles reúnem ali o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, né, o próprio EE e também a Embraer, né, no mesmo eixo ali de desenvolvimento. Então fica tudo na mesma região, já para justamente se ajudarem e tudo mais ali se precisar. E para a perguntinha aqui que eu sempre gosto de deixar no final do vídeo, né? E para vocês, pessoal, na opinião de vocês, vocês acham que esse motor, essa infraestrutura de testes é o próximo passo, né? Para o Brasil construir seu próprio motor a jato do zero, ou um motor a comercial, né, de menor porte, alguma coisa do tipo? O que vocês acham, né? Vocês acham que ainda estamos longe demais disso ou não? Deixe a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários, eu vou ler todos os comentários de vocês. Lembrando, por favor, peço muito respeito nos comentários, essa é apenas a minha opinião. Este é um canal de opinião, tá, pessoal? Então, por favor, muito respeito. Então é isso, pessoal. Se não se inscreveram abaixo, por favor, se inscrevam para a gente bater a meta dos 20 mil inscritos. E deixem um like também para fortalecer o vídeo aqui, se não tiverem deixado aí. Então é isso, até o próximo vídeo.